Dia agitado para o setor ofensivo do Fluminense. Chegadas, saídas, especulações. Vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Então já sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Já peço para os amigos, deixa o like, deixa o hype também, se inscreva, ative as notificações e considere também, se você gosta do Pitaco, virar membro do canal, fazer parte lá do nosso grupo de WhatsApp, participar das nossas lives, né? Participar de sorteios também, muita coisa aí que você pode ter de benefício sendo membro do Pitaco, beleza? Vamos lá, vamos começar falando, gente, até para a gente não enrolar muito, sobre Everaldo, tá? Por que eu vou falar do Everaldo? Everaldo teve a oportunidade de se transferir para o Atlético Paranaense, o Atlético entendia o Everaldo ali como uma boa peça para a composição do elenco deles, né, para ser o reserva do colombiano Viveiros. Não aconteceu a negociação. Agora, clube do mundo árabe buscando também Everaldo. Vamos ver se vai sair essa negociação, mas até o momento o Fluminense mesmo está segurando o Everaldo, porque o Fluminense não tem outro camisa 9 que não seja o John Kennedy, né? Então, isso é o planejamento. Você tem um jogador que é odiado pela torcida, que a torcida não aguenta mais ver esse cara, e ele continua no clube simplesmente porque o Fluminense não tem capacidade de contratar um camisa 9. E aí ele é a segunda opção, do time titular, né? Se o John Kennedy machuca, se o John Kennedy está suspenso, quem joga é o Everaldo. Então, a saída do Everaldo, ela está ligada diretamente à aquisição de um jogador para a posição. A partir do momento que o Fluminense não tem, o Everaldo permanecerá no elenco, né? A não ser que surja uma proposta muito boa, lembrando que o Everaldo também tem um salário alto, um jogador que ganha na casa de 600 mil reais aí no Fluminense. E é isso. Continuamos nesse pé de guerra, a torcida com a gestão com esse planejamento ridículo de montagem de elenco, de entendimento de futebol que eles têm, e a torcida desesperada por ver. E o Everaldo muito satisfeito, feliz em estar no Fluminense. Afinal, mora na Barra da Tijuca, ganha um excelente salário, mora no Rio de Janeiro, um clube que quase não tem pressão, né? Não é cobrado por organizada, não é cobrado por ninguém, no máximo toma uma vaia no jogo e está tudo certo, né? E assim a gente vai seguindo esse relacionamento abusivo que a gente tem com o centroavante do Fluminense, né? Falando ainda sobre o setor ofensivo, que hoje o nosso vídeo é só sobre isso, tivemos a renovação de contrato de Matheus Reis. Por que isso é tão importante, tá, gente? Matheus Reis é um jogador lá da geração da Esquadrilha 07, da mesma geração ali do Riquelme Felipe, do Isaac, do Wallace Davi, né, do Wesley Natan. O Wesley Natan é um pouquinho mais novo, mas também joga naquela... é dessa categoria também. O Matheus Reis, ele tinha o seu contrato oficialmente terminando em março de 28. Só que é aquele contratozinho mandrake de 5 anos que a FIFA não reconhece, sacou? Então, esse contrato que a FIFA reconhece acabaria agora, em março de 26, daqui a um mês. E o Fluminense renova aí agora sim, né? Poder ter uma segurança jurídica até com o jogador, renova o seu contrato até 2030. Então agora a gente tem Matheus Reis, que teve algumas oportunidades aí no time principal. Vamos ver se vai ser mais um jogador que apenas renovou e vai ficar escanteado, como praticamente todos da nossa base, né? Porque a maneira que a nossa gestão tem de fazer de futebol é essa. A comissão técnica não parece que não morre de amores também pelos garotos, né? Isso nem é uma crítica a Zubeldia, isso aí é a maneira de fazer futebol dele, tá tudo certo, já foi escolhido já sabendo que ele funcionava desse jeito, né? Mas é importante. Garante alguma coisa, Bruno? Só garante que ele não sai de graça nesse momento, né? Porque a gente sabe que o Fluminense para vender é uma mãe, né? Ninguém faz caridade com a gente, mas a gente, nós somos a fada madrinha, os realizadores de sonho, né? O clube que busca estar bem com todos os clubes. É isso. E o profissionalismo, enquanto isso, passa batido, né? Então, pelo menos, boa notícia. Matheus Reis renovado aí até 2030, tá? E agora vamos falar sobre John Arias, né? John Arias oficialmente
não tem mais chance de vir ao Fluminense. O Fluminense tinha prioridade na compra do John Aras, na recompra, né? A gente pode dizer que o Fluminense pagou um intercâmbio, né? Se o Fluminense tivesse chego com os 25 milhões de euros que o Palmeiras ofereceu para o Wolverhampton, se o Fluminense tivesse conseguido cobrir essa oferta, o Fluminense teria pago 8 milhões de euros para o Aras dar um passeio de 7 meses na Europa, né? Já que ele saiu daqui por 17 milhões. Então, John Aras acertado lá com o Palmeiras, óbvio, o Fluminense não conseguiu cobrir, chegou no máximo a 20 milhões. O Fluminense fez o que, né, esperava que fosse fazer. Jogou um valor lá só por jogar, de repente nem tinha possibilidade de pagar esse valor, mas jogou esse valor para jogar para a torcida e falar: torcida, ó, nossa parte a gente fez, agora vocês cobrem pro Aras, né? E nisso todo mundo vai esquecer quem foi que talvez seja o responsável por essa história toda, né? E aí acaba que dá certo, porque todo mundo vai para cima do jogador, que também foi um otário de ter dado aquela entrevista patética lá, jurado voltar para o Fluminense quando voltasse ao Brasil. O erro de jogador de futebol é esse, é falar demais, né? O jogador de futebol é ficar quieto e fazer, meu amigo. A partir do momento que tu fala, a chance de tu falar uma besteira é enorme, né? Porque esses caras, quando abrem a boca, só sai merda. E o John Aras foi isso. Então, mais um jogador aí que fica queimado com a torcida, né? A gente teve o Thiago Silva agora há pouco tempo, que saiu assim, o John Aras agora, e em breve talvez teremos mais um, né? Nosso ex-capitão Nino, que meio que de certa forma está na mesma situação de John Aras, né? Tem um carinho pelo Fluminense, quer voltar, mas o passe deles é de algum clube. Então, a partir do momento que isso acontece, meu amigo, são negócios, quem paga mais leva. E o Fluminense não tem dinheiro para competir com os grandes clubes financeiramente do Brasil, né? O Fluminense tinha 10% da mais-valia do jogador. O que é a mais-valia? Em cima do valor que ele vendeu, do valor que o jogador vai ser revendido, o Fluminense vai ganhar 10% dessa diferença, né? Então a gente está falando aí de 10% de 8 milhões, né? Que é de 17 para 25, o Fluminense vai ficar com 800 mil euros. O Fluminense, inclusive, quando vendeu o John Aras, ele deu a informação que a gente teria 10% do passe do jogador na futura venda. Que foi uma mentira, né, gente? Porque no campeonato da Premier League, o campeonato inglês, o clube não pode ter percentual, ele tem 100% do passe do jogador. Então, quem tem percentual lá é sempre mais valia, tá? Então, John Aras, novo jogador do Palmeiras, torcida do Fluminense puta, e é isso. Não teremos o colombiano aqui com a camisa do Fluminense novamente. E para fechar, ainda sobre o setor ofensivo, Boangá, parece que o Fluminense agora vai retomar as negociações. É torcer para que o pior não aconteça. Quais seriam os piores cenários nesse momento lá com o LAFC, né? São os americanos entenderem que o Fluminense ofereceu 20 milhões por Aras, então você tem 20 por Aras, a gente não quer mais 15, a gente quer 20. Né? Subir a pedida para o Fluminense pelo atacante gabonês, né? E ainda tem a possibilidade do jogador se sentir desprestigiado ali, né? O jogador que aparentemente estava animado de vir para o Fluminense pode se sentir desprivilegiado por o Fluminense ter abandonado a negociação para ir correr atrás do Aras, mas agora, cenas dos próximos episódios, vamos ver o que acontece. Deixo aqui, eu tô torcendo demais para que essa transação aconteça. O Fluminense precisa muito de um jogador desse tipo, que vai elevar muito o nível do nosso elenco, beleza? Então é isso, galera. Fiquem bem, saudações tricolores. Amanhã estamos de volta aqui para falar mais de Fluminense. Amanhã temos nossa live, nosso Pitaco Live Show, 21 horas, beleza? Então é isso. Fiquem bem e até a próxima. Valeu!